vou chamar a Luísa Martins novamente, porque, Luísa, eu não sei se vai ser por turma, não sei exatamente se houver denúncia. É possível que Edson Fachin faça parte desse julgamento e aí precisa, claro, toda uma cautela para se manifestar sobre isso? Qual que é a previsão? Já dá para saber? Sabemos que nem denúncia ainda há formalizada, né? Chegou ontem ali ao Supremo Tribunal Federal que vai mandar para a PGR. Conta para a gente, então, o que dá para esperar, Luísa? Débora, vamos lá. Até agora, todos esses casos que envolvem a delação, por exemplo, de Mauro Cid, né, e todos esses julgamentos que vêm acontecendo no Supremo Tribunal Federal no âmbito dos atos antidemocráticos, têm sido julgadas pela primeira turma do STF. A gente lembra que o Supremo divide ali os 11 ministros em duas turmas, fica excluído o presidente da corte, e aí ficam 5 ministros em cada uma. O ministro Fachin, ele não faz parte da primeira turma, ele faz parte da segunda turma. Então, em princípio, ele não participaria desses julgamentos, porque Moraes tem sinalizado uma tendência, digamos assim, de enviar, quando é necessário um julgamento colegiado, enviar esses casos para a primeira turma, que é a turma da qual ele faz parte. Então, Fachin não faz parte dessa primeira turma, ele faz parte da segunda. Porém, sempre há, Débora, a possibilidade de que, por meio de recursos, ou até se o próprio ministro Alexandre entender conveniente, levar esses casos e esses julgamentos ao plenário da corte. E aí, obviamente, o ministro Fachin participa, porque o plenário é composto ali, o julgamento, todos os ministros que fazem parte do plenário, né, os 11 ministros, acabam participando do julgamento. Então, é claro que ele precisa sempre cautela para se manifestar, todos, na verdade, precisam de cautela, mas quando o discurso é defesa da democracia, muitos dos ministros acabam falando, assim, até às vezes de uma maneira mais genérica, mas sempre acabam, de alguma maneira, passando esse recado de que a democracia é forte no Brasil, que precisa ali de uma vigilância normal, né, mas que seria necessário ali fazer de tudo para protegê-la e realmente responsabilizar quem vem a atentar contra o Estado Democrático de Direito. Então, esses são discursos que fazem parte já aí do dia a dia dos ministros, principalmente desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República e acabou elegendo ali o Supremo como um alvo constante ali das suas críticas e dos seus ataques, inflamando, inclusive, toda a sua base aliada, tanto no Congresso Nacional quanto dos próprios eleitores, né, a sua base de apoio. Então, Débora, é claro, o ministro Fachin disse, né, a democracia brasileira é maior que tudo isso, e isso ele não se refere a... Claro que o mote da pergunta foi esse relatório que veio à tona com o indiciamento de Bolsonaro e outras 36 pessoas por essa trama golpista que buscava, inclusive, assassinar autoridades da República, entre elas um ministro do Supremo Tribunal Federal, que era o ministro Alexandre de Moraes. Mas há um contexto aí também, né, por trás, porque a gente viu, não muitos dias atrás, o homem-bomba no STF, cerca de 1 ano e meio atrás, um pouquinho mais, né? Mas os atentados de 8 de janeiro, que de todos os prédios depredados e invadidos, o Supremo foi o mais prejudicado, né? Foi o mais atacado. Então, vem aí de um contexto em que não é apenas esse relatório específico que preocupa, né, os ministros e o STF de uma forma geral. É um contexto que já vem aí com uma escalada de ataques, que primeiro estava só na retórica do ex-presidente Jair Bolsonaro, se entendia até, e eu lembro, eu já cobri a STF nessa época, Débora, ali em 2019, o primeiro ano do governo Bolsonaro, ele já fazia críticas ao Supremo, mas havia uma avaliação que ficava muito no discurso e que o ex-presidente não levava a cabo efetivamente as suas declarações. Mas isso não se comprovou verdadeiro ao longo desses anos, do período em que ele esteve à frente da presidência, e agora com tudo que aconteceu após a sua derrota nas urnas em 2022, e esse relatório que foi divulgado ontem reforça essa percepção de que havia sim algo sendo realmente não só planejado, mas que começou a ser executado para atentar contra a democracia brasileira.